Meu nome é Pablo Garcia, eu toco bandolim, toco violão, toco percussão, especificamente pandeiro, mas de uma maneira geral percussão. E é importante citar esses três instrumentos separados, segundo minha trajetória de formação. Assim, muito da presença da percussão na minha vida tem a ver com a minha família e com a presença de discos e com a presença de encontros musicais. Isso diz muito sobre a minha experiência de ouvir música, mas também de tocar com alguém, por esse exercício do encontro proporcionado pela família, uma família boêmia, uma família colecionadora de disco, não é? Uma família que escutava rádio acima de tudo, e também de pessoas que tanto tocavam profissionalmente como também diletantes, do encontro da casa, da festa, da rua, né? A percussão entra aí nesse ponto, assim, meus tios músicos, o meu pai tocava percussão junto com o meu tio, era o grupo Harmonia. O tio Nelly tocava cavaquinho, tocava bandolim, tocava samba, tocava choro, e meu pai tocava percussão junto, embora meu pai nunca tivesse se profissionalizado nem quisesse. Isso me deu muito uma percepção clara, assim, de como a música era presente sem ser de propósito. Era uma constante, era uma engrenagem da vida. Eu escolhi ser músico profissional muito tarde. Músico profissional eu vou chamar a partir do momento que a minha intenção era fazer aquilo de maneira mais orientada, com pesquisa, com consulta, com conversa, com professores orientando, é, com compra de livro, de instrumento. Assim. A minha entrada na faculdade, ela já foi planejada por mim muito antes. Com 15 anos era isso que eu queria, sabe? Embora eu pensasse em outras graduações, eu acho que eu fazia muito mais para não ficar desassistido caso não desse certo ou alguma. Então eu tinha muito claro isso, assim. Eu me graduei no bacharelado em música pela Universidade Estadual do Ceará. Eu fiz a faculdade de 98 a 2002. Foi muito interessante para mim, mas teve muita mudança de trajetória. Na faculdade eu descobri um pouco mais do instrumento que eu já gostava, que era o violão, que eu já tocava antes, por uma influência dos meus tios, por uma influência da própria música brasileira, dos discos. Foi onde eu deixei a guitarra. Eu achei que era muito mais interessante tocar violão e eu me aproximava mais das músicas que eu ouvia tocando violão. Eu tinha uma guitarra e não fazia sentido para mim, né? E aí fiz a graduação, esse bacharelado, e muito cedo, durante a graduação, eu comecei a trabalhar como professor de música, especialmente com musicalização, trabalhando com crianças, trabalhando em projetos sociais, que me deu uma dimensão muito mais ampla da vida musical, do fazer musical, para além da formalidade dessa questão estrutural, da teoria, né? E surge a pergunta assim, por que música? Por que as pessoas fazem música? Por que as pessoas falam de música? E por que quando eu, professor, que estou estudando na faculdade, falo de música com muitos outros grupos de pessoas, esse falar às vezes não é igual. A gente às vezes não fala as mesmas palavras ou os mesmos códigos. Isso me deu muitas questões para pensar, que me fizeram repensar estruturas estabelecidas que eu tinha na graduação, que me deram muitas provocações sobre que outros rumos de pesquisa eu queria tomar, que não só a parte analítica, né, de uma estrutura harmônica, de uma estrutura melódica, de uma estrutura rítmica. É aí onde a graduação, embora um bacharelado específico em música me direcionasse muito para uma análise musical, é aí onde a graduação começa a me fazer conversar com as pessoas sobre uma vida permeada de sons. Caminhando junto de uma palavra, de palavras como cultura, por exemplo, né? Eu me formo pela UES, passo um bom tempo trabalhando especialmente com projetos sociais, com trilha sonora e com música para crianças em escolas de educação, ensino básico, né? E resolvo fazer um mestrado.
especificamente na linha de processos e produtos em música, era o nome dessa linha, lá na Universidade de Brasília, isso em 2007 a 2009. Nessa época, retomando essas questões, eu me lembro de ter feito alguns trabalhos de revisão de literatura que escutar a música de um compositor específico, como por exemplo o meu objeto de pesquisa era a música do Cachimbinho, o Cachimbinho e o contexto em que Cachimbinho se inseria, se relacionando com outras pessoas. Isso toma muita... isso vira uma coisa protagonista assim, no meu trabalho, esse contexto e pessoas falando sobre música. E aí eu me lembro que tinha uma virada assim, nos meus interesses de pesquisa, que eram os trabalhos que eu li, eu analisava as partituras, analisava as estruturas harmônicas e aquilo não me respondia curiosidades mais complexas. Eu digo mais complexas para mim, não era um comparativo de coisas complexas e coisas menos complexas, era eu para mim mesmo. Assim. Aquilo formava uma trama que eu queria entender e outros não formavam essa trama, essas perguntas. Então, quando eu comecei a falar de Cachimbinho, eu queria ouvir as pessoas, eu queria ir atrás de documentos, de falas dessas pessoas falando sobre seus cotidianos, sobre seu dia a dia, sobre seus conceitos, sobre suas avaliações do pensar, do fazer musical, para além de um caderno ou de uma partitura com essas informações. Eu acho que isso justifica muito a minha proximidade com algumas palavras como antropologia, sociologia, etnografia, etnomusicologia, né? E aí eu percebo que o que eu estou fazendo está muito mais amigado, embora o departamento não tivesse oficialmente essa palavra, etnomusicologia, né? Eu percebo que eu estou inserido nesse contexto, ainda que adjacente, estou inserido. Eu me lembro que quando eu defendi a minha dissertação, a gente saiu para almoçar, os professores do colegiado, e um membro da banca do colegiado era o professor Carlos Sandroni. E eu me lembro de uma professora, a professora Maria Alice Volpe, na época, dizendo assim: eu acho que esse é um dos primeiros trabalhos defendidos aqui dessa leva que estão preocupados com questões da etnomusicologia. É alguém que, ainda que não seja, que não tenha explicitado, ele está se inserindo. E eu tomei aquilo como uma ressignificação e adotei aquilo como uma referência, né? Então, isso me faz pensar que essa minha atuação toda anterior, ela ia ter um lugar mais claro para mim e também de satisfação, de atuação, de viabilizar projetos ou de encontrar lugares de discussão, de pensar a graduação como local de trabalho. É uma virada profissional de uma questão que eu considerava muito procedimental para um contexto mais reflexivo. Embora na educação de base eu tivesse situações reflexivas, elas eram muito pragmáticas sobre pensar e repensar planos de aula e para que a aula não seja uma coisa estanque, né? Mas pensar a sociedade de uma maneira muito mais ampla, eu achava que a graduação ia ser esse lugar de trabalho. Então tem um impacto o mestrado tem um impacto profissional para mim, porque eu me ocupava agora de questões que eu não via sentido estar na educação básica. Por isso que eu pensei em ensino superior como lugar de atuação profissional, porque de fato eu entendia que lá tinha um lugar com muitas frentes de atuação, ensino, pesquisa, embora na época eu entrei na faculdade como professor em 2011, como professor substituto na Universidade Estadual do Ceará, voltando para cá para o Ceará, voltando especificamente para Fortaleza, ainda que tentasse outros concursos, né? E aí eu acho esse lugar onde, mesmo trabalhando disciplinas de teoria, de harmonia, de arranjo, de orquestração, trabalhando disciplinas como etnomusicologia, como metodologia da pesquisa, a gente sempre se reencontrava discutindo coisas muito mais amplas do que um evento muito específico da prática pela prática, né? Eu me vi mais
amigado com etnomusicologia ou com a preocupação sobre música e sociedade, e sentindo um terreno de múltiplas possibilidades de atuação na graduação. Por isso que eu quis ser professor do ensino superior. E aí teve uma trajetória aí de também muito uma questão de estabilização profissional, entrar na graduação antes de entrar no doutorado, para eu acho que conhecer uma realidade e problematizar, para não ficar num plano empírico. Eu achava que tinha que de fato estar num contexto, para pensar esse contexto e que o doutorado fosse um caminho natural dessas experiências. Talvez por isso eu tenha demorado tanto. Assim, eu me formei em 2008 no mestrado, eu entrei em 2021, no 2009 no mestrado, 2021 no doutorado. Tem um hiato muito grande, mas ao mesmo tempo tem um tempo de maturação, sabe? De pensar muitos projetos e criar muitos projetos que eu consegui perceber quais eram de fato direcionáveis para uma pós-graduação, para fazer um curso de pós-graduação, e quais eram direcionáveis para a minha atividade profissional do dia a dia como professor universitário, né? Na graduação, a gente descobre a possibilidade de trabalhar com projetos de extensão. Extensão enquanto pró-reitoria de extensão. Ainda não é uma ação extensionista para além dos muros da universidade enquanto formação. E aí eu fundo o grupo de choro da UES. Só que curiosamente, assim, embora seja um encontro de pesquisa de repertório, preparação de espetáculo, de apresentações, estudo de performance, ainda há, junto com o grupo de alunos, um envolvimento com questões sobre a vida desses músicos, a história desses músicos, e uma pergunta básica que participa muito assim do nosso cotidiano, que é música e significado. Né? O que é música? Para citar, por exemplo, um dos grandes questionamentos do pessoal do Laboratório de Etnomusicologia do Rio de Janeiro, eles têm essa pergunta constante, né? O que é música? E a gente começou a perceber que a gente produzia a gente apresentava diferentes argumentos, distintos argumentos, a gente confrontava diferentes opiniões, mas todas elas tentando comungar para um encontro, para um resultado. O grupo de choro, de certa forma, ele é fruto de muitas discussões, de muitas trajetórias distintas, que elas se encontram, elas são mediadas e a gente tem um produto performático, né? Mas a gente tem. Eu comecei a pensar isso de maneira mais clara, mais direcionada para um problema de pesquisa que virasse um projeto de doutorado. É isso que me inquieta para pensar um doutorado de 2020 para 2021, né? Eu não mirei uma universidade específica, assim, tipo, é lá que eu quero. Não, eu tinha um projeto e eu queria que esse projeto fosse lido, fosse abraçado, assim. Eu lembro que eu tentei 4 instituições. Tentei o Unirio, o FRJ, o UFBA e o FPB. E a última, que foi a UFRJ, foi onde eu fui aprovado, né? Mas todos eles leram e me deram pareceres interessantes, dizendo assim, o potencial do seu projeto está aqui, está aqui, está aqui. Inquietar sobre essas falas que tentam pensar a prática musical do choro e pensar uma cidade, uma vida, né, e uma sociabilidade com música como engrenagem, né, dessas relações, é um ponto interessante do seu projeto. Isso foi uma coisa meio unânime de todos os pareceres. E aí eu chego no doutorado, eu já estou no 2º semestre do doutorado na linha de etnografia das práticas musicais na UFRJ. Eu sou orientado atualmente pela professora Regina Meirelles, que é dentro da linha de etnografia, com o professor Samuel Araújo e outros professores que estão lá, Jonas Lana, professor José Alberto Salgado, que é uma colaboração entre o Unirio e o UFRJ e tal. E venho nesse trajeto sendo também professor da disciplina de Introdução à Etnomusicologia, na graduação, que eu acho que me deu muito suporte
para permitir que as leituras fossem discutidas muito, né, em vários planos, assim, com alunos da graduação, com colegas de outras instituições, com visita de colegas, né, e não deixando que fosse só um exercício solitário, de interesse solitário. Esse é uma grande introdução sobre o meu arco de formação e, ao mesmo tempo, as minhas inquietações, que eu acho que deixam claro que a formação, para mim, é uma continuidade e não capítulos que se encerram. Porque eu revisito esses capítulos nesse processo. Sabe? Então, formação é isso, nesse sentido. Minha história de formação é essa. Eu vou especular que os projetos existiriam independente da disciplina, porque são motivações particulares de cada coordenador, dentro inclusive de objetivos específicos e de campo de visão específico da época em que o projeto foi feito, né? Então eu acho que os projetos aconteceriam independente da disciplina. Essa sensibilidade e consequência pela presença da disciplina na graduação e como ela se relaciona, como o assunto dela se relaciona com as outras áreas, eu acho que em alguma medida ela se dá muito mais pelo trânsito dos alunos, dos estudantes. Fosse eu o professor, fosse o outro professor nessa disciplina ou professora, quaisquer que sejam as disciplinas, qualitativamente falando, a partir do momento que elas geram um ponto de incômodo, né, nesses estudantes, eles saem desse momento e eles vão debater algumas dessas questões em outros lugares. E eu acho que há muito também a ampliação de possibilidades de abordagem sobre questões de pesquisa, sobre objetos específicos de pesquisa. Eu acho que a disciplina de etnomusicologia, talvez não de maneira proposital, a depender das intenções de quem assume, ela tem muito mais consequência do que intenção, sabe? Eu particularmente provoco, é uma intenção minha, assim, provoco que os problemas diversos, problemas como questão de pesquisa, problemáticas, eu acho que esse lugar dela pode ser um lugar de convergência da hora da disciplina, pode ser um lugar de convergência dessas questões. Eu penso que, para falar do bacharelado de composição, há um senso comum e uma visão superficial inicial de que você vai operar elementos, cartas na manga específicos para criar resultados específicos das suas ideias composicionais. Mas a gente vai ver pessoas também refletindo sobre suas trajetórias, vai ver pessoas refletindo sobre suas influências. E às vezes essas influências, elas não são só leituras de instruções, de manuais. Elas têm um outro tipo de construção de significado. E normalmente é na disciplina de etnomusicologia que a gente discute essa relação com o significado. Não é? Quando a gente vai falar de pessoas, quando a gente vai falar de pessoas falando sobre música, e não só da operação específica de um código, dentre tantos outros, eu acho que a disciplina de etnomusicologia tem sido esse lugar de desenrolar, né, assuntos que talvez ficariam travados. Impactos mais claros, produção de monografias. Eu acho que as produções de monografia, elas cresceram em tamanho, de volume, de páginas, principalmente porque o argumento do estudante, ele aumentou. Ele aumentou porque as leituras ampliaram o processo intelectual de refletir sobre as práticas musicais. E tem sido a disciplina de etnomusicologia. Seria pretensioso da minha parte dizer que é só ela, não é. Até porque boa parte do colegiado, como você bem sabe, vem daquela formação do mestrado em etnomusicologia. Então é fácil conversar com os outros colegas e em algum momento eles entenderem
o que é que a gente está querendo falar, né? E é fácil também ler alguns trabalhos e sentir que as pessoas precisam se entender enquanto sujeitos que são profissionais em uma sociedade que é política, em uma sociedade que é, como é que eu posso dizer, que é curiosa, em uma sociedade que é problematizadora e em uma sociedade que também são sujeitos, para não repetir a palavra política, são questionadores compromissados. Porque não é só a aventura do questionamento, é um compromisso. Né? O que é que nós vamos fazer com isso que nos incomoda? Né? E aí é uma discussão sobre um mundo de práticas musicais que é muito mais amplo do que o contexto da universidade, que já tem seus modelos pré-definidos, curriculares. Né? Hoje em dia a gente está numa fase de questionamento do currículo. A disciplina, de certa forma, é um questionamento. Ela está lá por conta de um questionamento. Ela já participa de um processo de revisão. Outras disciplinas que surgem, eu acho que também são fruto desse processo de revisão. Então, a presença de colegas que no doutorado não foram para a música, foram para a história, é uma ampliação dessa revisão, que não é só culpa e benefício da etnomusicologia. É de fato a gente perceber que o pensamento está se ampliando e se diversificando e buscando outras áreas de promovendo interdisciplinaridade, né? Então eu acho que a consequência também passa muito por isso, sabe? Não é só a etnomusicologia, mas outras áreas que acabam comungando, assim. Hoje eu acho que a gente consegue conversar mais fácil, todo mundo, e pensar novas ideias com muita variedade, muita distinção, graças a essa abertura de pensamento. E eu acho que a etnomusicologia pode ser também um fio condutor dentro dessa discussão, sabe? Então, por essa capacidade de caminhar nessas várias áreas também.